1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. Quem achou, dá uma glória a Deus aí, dá um aceno. Aleluias. Deus de maravilhas. O negócio agora vai pegar fogo. Fique ligado aí, minha irmã, meu irmão. Tá bom? Não deixe o inimigo agora tirar sua atenção. Fique aí atento àquilo que Deus vai falar com você. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só leva o prêmio? Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todos aqueles que lutam de tudo se abstêm. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não tenha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui, minha irmã, meu irmão, apóstolo Paulo, ele fala uma palavra à igreja de Coríntios. E quando eu estava lendo esta palavra, eu me lembrei de uma luta de UFC, não sei se você assiste, mas eu acompanhava, não acompanho tanto nos dias de hoje. Era uma luta entre Minotauro e Bob Sapp. Minotauro tem 100 quilos, né? 100 quilos e 1,90 m, e o Bob Sapp tem, na verdade, 2 metros e pesa 150 quilos. E não é de gordura, não. É de massa muscular pura. E ali, aqueles 5 rounds que ocorreu, o Minotauro ele sofreu demais, ele apanhou demais. Depois se quiser assistir na internet, está disponível na internet. Ele apanhou demais os 4 rounds, foi muita pancada. Ele ficou praticamente ali desfigurado de tanta pancada que recebeu. Mas o que aconteceu no finalzinho ali? Esse Bob Sapp ele acabou se cansando de tanto bater no Minotauro, e o Minotauro ali, firme e forte. Até que o Minotauro ele conseguiu, o Minotauro é um brasileiro, o Bob Sapp, se não me falha a memória, ele é inglês, ele deu uma chave, conseguiu dar uma chave no braço do Bob Sapp e acabou ganhando a luta, com essa chave de braço. Mas o Minotauro ele sofreu demais a luta. Mas se ele não tivesse um preparo físico, se ele não tivesse ali pronto para aquela luta, ele tinha perdido certamente, porque ele apanhou muito, muito. E quando eu estava lendo essa palavra, me veio essa luta na cabeça, porque, querendo ou não, nós estamos numa luta diária. Todos os dias nós estamos lutando contra leões. E muitas vezes nós achamos que vamos perder a luta, que nós vamos sair derrotados, porque levamos golpes, e esses golpes nos ferem, abrem feridas, nós sangramos durante os dias, achamos que vamos perder essa luta, mas eu queria dizer para você já de imediato, Deus quer te dar a vitória, Ele quer fazer você um campeão, Ele quer que você alcance um objetivo nessas lutas a qual nós estamos enfrentando nesses últimos dias tão difíceis. Então, independente da luta, do tamanho do seu oponente, o meu Deus, o seu Deus, Ele quer te dar a vitória. Ele quer te ajudar a você derrubar o seu inimigo. E para isso é necessário que nós venhamos o quê? Estar preparados. Estar pronto para enfrentar o nosso inimigo diário. O nosso demônio diário. Nós não devemos ser negligente com isso, porque se nós depender do golpe que nós levarmos, nós vamos cair e não levantar mais. E o inimigo ele conhece a minha fraqueza, ele conhece a sua fraqueza, e quando você vai para uma luta, quando você vai para uma guerra,
O que acontece? Há um planejamento, você estuda seu inimigo, você conhece as fraquezas dele, você sabe aonde pode atingir o seu inimigo, e o inimigo sabe onde é a nossa fraqueza, onde pode nos derrubar, né? E ele vai querer atingir isso diariamente, ele vai querer atingir a sua vida diariamente, a sua fraqueza diariamente. Mas Deus quer te fazer forte, Ele quer te blindar, para quando o inimigo investir contra a sua vida, você até pode sentir o golpe, mas você não vai cair, você vai permanecer de pé. Você vai ser como uma palmeira, o vento vai bater, você vai envergar, mas você não vai cair. As raízes estarão firmadas na terra, estarão firmadas no Senhor. Então o Espírito Santo, através dessa palavra, ele quer te capacitar, ele quer te preparar, porque o inimigo pode levantar o exército que for. Se você estiver na presença do Senhor, se você estiver diante de Deus, o exército de Satanás vai cair por terra em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias, glórias a Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala desta palavra, né? Na verdade é uma epístola que ele manda à igreja de Coríntios, né? Falando sobre os atletas gregos. Na verdade, naquela época, né? No início do século, existia ali em 2 anos, era celebrado os jogos estímicos. O que são esses jogos estímicos? Eram jogos gregos. Lembrando que a igreja de Coríntios era na Grécia. E esses jogos eram provavelmente dentro ali de Corinto ou próximo de Corinto. E não é à toa que o apóstolo Paulo ele manda essa carta para a igreja de Corinto falando sobre esse assunto, sobre os atletas gregos. É porque aquele povo ali estava envolvido ali. Se de repente, se o apóstolo Paulo fosse enviar uma carta hoje para nós, que tipo de carta ele enviaria? Ele escreveria sobre futebol, né? Então ele usaria o futebol para falar com cada um de nós. Então ele está usando uma estratégia para chamar a atenção da igreja de Corinto sobre a importância de estar na presença do Senhor. E nesta noite o Espírito Santo está nos chamando a atenção para que nós venhamos o quê? Estar na presença de Deus. E essa palavra vem de encontro sobre isso. Então ali em Corinto existia esses jogos, né? Esses jogos estímicos, jogos gregos, e tinha aí pelo menos cinco vamos dizer assim, cinco estilos ou 5 esportes que eles mais jogavam, que seria o salto, o lançamento de disco, a corrida, a luta e também a luta livre. E tinha uma que é mais importante, que era a corrida do estádio, era 200 metros essa corrida, e o ganhador dessa corrida acabava levando ali, o nome dele seria o nome da Olimpíadas da época. Ah, o João ganhou, então vai ser a Olimpíadas do João. Então aquela corrida inaugurava, né, os jogos, e quem ganhasse o nome seria o nome daquele evento. E aqui o apóstolo Paulo ele já começa falando sobre isso, né? No versículo 24 ele fala sobre isso. Correi de tal maneira que o alcanceis. Muitos correm. Esse é o objetivo, é correr. O objetivo é chegar até o fim. Mas ele usa uma palavra e dá uma ordem. Correi de tal maneira que alcanceis. Aqui ele está falando de ter muita dedicação. E para que você possa jogar pelo menos desses cinco jogos, é necessário ter 4 características que eu vou te falar. E a primeira é essa: dedicação. O que é dedicação? Dedicação quer dizer você pegar algo e separar. Você dedica, você separa. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, para que vocês possam alcançar a vitória, para que vocês possam alcançar a bênção, para que vocês possam chegar no fim, para que você possa passar a linha de chegada, é necessário que haja uma dedicação. E ter dedicação é algo muito difícil, porque dedicação
é quase sinônimo de santificação, de consagração, né? O Espírito Santo quer me consagrar, o Espírito Santo quer te consagrar. Ele quer te santificar, ele quer dedicar você para um objetivo. E para que isso venha a ocorrer, é necessário que na sua vida venha se abrir brechas. Brechas de tempo, brecha de esforço pessoal, brechas intelectuais, brechas emocionais, para que Deus venha te fazer você um grande atleta de Cristo. Mas eu tenho que deixar o Espírito Santo agir dessa forma, você tem que permitir isso na sua vida. Eu tenho que me dedicar um tempo da minha vida para o Senhor. Ontem a minha filha começou a fazer uma lista, né, de horários e começou a perguntar sobre o que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite. E começou a fazer uma lista. Daí eles têm uma brincadeira de ficar falando assim, rotinar. E eu nunca entendi esse negócio de rotinar. Rotinar é rotina, né? Mas eles zoam, ficam falando rotinar. Precisa de uma rotinar. Eu não entendo o que é rotinar. E aí eu peguei no ar que era rotina. Então, ela fez uma lista e começou ali elencar vários itens para que ela possa fazer no dia. E a primeira coisa que ela falou assim, acordar cedo. Então, para que eu possa me dedicar, eu preciso acordar cedo. Acordar cedo, depois arrumar o quarto, lavar a louça, estudar, e começou a elencar. Ou seja, ela acabou criando um plano para que possa se dedicar a alguma coisa. E é isso que Deus quer da nossa vida. É isso que Deus quer da minha vida e da sua vida. Que nós venhamos criar uma rotina. Ou uma rotinar. Precisa de uma rotinar. Uma rotina. Elencar itens da nossa vida para que nós venhamos separar um tempo para Deus. Mas o que acontece? Sabe o que a maioria das vezes acontece nesse dia de quarentena, nesses dias de quarentena? A pessoa acorda tarde. E vira uma bagunça o dia. Vira uma bagunça. Então o verdadeiro atleta, ele acorda cedo. O atleta de Cristo, ele tem que acordar cedo. Eu vou acordar, umas 8 horas, já que eu não trabalho, eu acordo umas 8 horas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chegar tarde, eu vou abrir mão daquela pestana, daquele soninho e vou me dedicar à leitura bíblica. Vou me dedicar um pouco a Deus. Oh, aleluias. O Espírito Santo de Deus está chamando a nossa atenção. Está chamando a nossa atenção para nós sairmos do comodismo. Está chamando nossa atenção para sair dessa situação de parasita. Nossa vida é corrida muitas vezes devido à nossa falta de planejamento. Nossa falta de planejamento pessoal. E pior que sempre é Deus que acaba ficando com o resto. É sempre Deus que acaba ficando com o resto. Já parou para pensar? O seu dia vira uma bagunça, você arranja tempo para tudo. Para televisão, para Facebook, para tudo. Mas Deus, cadê Deus? Não tem Deus no seu dia. Não tem Deus no seu dia. Essa live aqui era para estar lotada. Pelo menos aí com seus 10. Né? Uma vez por semana. Né? Eu não tenho pacote de dados. Mas tem um pacote de dados para ficar nos vídeos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem pessoas que realmente não têm condições, é fato, não tem condições de ter um pacote de dados. Não tem. Mas tem outros que têm. Fala assim, não vou para a live porque vai acabar com o meu pacote de dados. Mas fica o resto da semana na zoeira. Deus está nos chamando, puxando a nossa orelha, olha, porque vocês querem alcançar o objetivo, vocês querem alcançar aí coisas grandiosas, mas é necessário dedicação, rotina. Tenha uma rotina, tenha um planejamento de tempo, planejamento pessoal, para que você possa alcançar objetivos a qual o inimigo quer que você não alcance, e uma delas é o céu. É o céu. Na Bíblia fala que os preguiçosos, né? Os preguiçosos vão ter com a formiga. Vai ter com a formiga preguiçoso.
Então nós devemos lançar essa preguiça para longe. Preguiça não é de Deus, é preguiça do capeta. Então repreenda a sua vida. Ah, irmão, não consigo sair dessa preguiça. Começa a jejuar e orar. Programe seu relógio, seu despertador para te acordar. Chega uma hora que você começa a se acostumar, você não liga mais de acordar até mais tarde e dormir 3, 4 horas da manhã, porque você ganha uma rotina e o Espírito Santo começa a agir na sua vida dessa forma. Cuida do teu corpo, da tua vida. O corpo e o Espírito, eles têm que trabalhar em união, trabalhar junto. Não adianta eu achar que você é espiritual se o meu carnal tá zoado, tá bagunçado. Porque para que eu possa me dedicar no meu espiritual, o meu carnal, o meu físico, o material tem que estar organizado. Então aqui, o primeiro ponto é esse. Alcançar, e para alcançar eu preciso me dedicar. Me dedicar. O que diz na palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, primeira coisa, você tem que pensar, eu vou planejar o meu dia para que eu possa me dedicar a Deus. Quando você pensa dessa forma, em priorizar as coisas de Deus, Deus vai começar a agir na sua vida grandiosamente, poderosamente. Oh, aleluias! Poderosamente. As portas vão começar a se abrir. Você vai ter mais visão das situações, aleluias. Porque você está dando prioridade para Deus na sua vida, no seu tempo, na sua vida material. Glória a Deus. O segundo ponto que eu queria aqui salientar, que está no versículo 25. Todo aquele que luta, de tudo se abstém, abre mão. Treinamento rigoroso. Treinamento rigoroso é o segundo ponto para que nós venhamos ser um verdadeiros atletas de Cristo alcançar objetivos, é treinamento rigoroso. Eu falei sobre o Minotauro contra Bob Sapp. Ele teve que ter um treinamento rigoroso. E naquela época, dos atletas daquela época, os atletas gregos, eles tinham tempo de preparo. Não sei se você conhece alguém que corre a maratona de São Paulo, a São Silvestre. Não pense que eles ficam, tá chegando aí 2 semanas antes, eu vou começar a correr para tentar ganhar a maratona. Negativo. Eles começam a correr em janeiro, para quando chegar no final de ano, eles conseguirem competir com os haitianos, quenianos. Não é, daqui 2 semanas eu vou correr. Não vai ter fôlego, não vai ter pique, vai perder, não vai conseguir correr 1 quilômetro. Então há um preparo constante, para que quando chegar no momento do embate, da competição, está pronto. E a vida cristã é dessa forma. A vida com Cristo é dessa forma. Né? Não é, eu vou para a igreja só domingo. E o resto da semana não tem preparo nenhum. O preparo do cristão é constante, porque o inimigo ele não descansa. Você acha que o inimigo vai dar férias? Você acha que o inimigo, deixa ele para lá, vou dar uma férias para ele, deixa ele para lá. Não, ele vai estar 24 horas no seu encalço, aguardando o momento da sua fraqueza para te derrubar, para acabar com a tua vida. Então o teu preparo, ele tem que ser constante, 24 horas por dia, 7 dias da semana. 30, 31 dias por mês. Tem que ser constante, não pode parar. Você percebe quando a pessoa fala assim, eu vou parar. Eu vou parar que eu não aguento. O próximo passo dessa pessoa é começar a descambar. É começar a perder o controle emocional, né? Começar a sujar o seu caráter, porque ela acabou parando, não deu prosseguimento no seu treinamento espiritual. Isso que acontece com as pessoas, elas deixam de se fortalecer. Musculação é assim, minha irmã. Você não faz musculação uma vez por semana para ficar fortinho, bombadinho, não. O irmão Laerte aqui precisa aí, fazer uns exercícios. O Vagnão, Vagnão, você também, precisa fazer uns exercícios aí, né, para perder a pança. E uma vez por
semana, não vai perder essa barriga. Vai continuar essa barriguinha aqui, ó. É necessário que haja o quê? Um treinamento constante, um esforço constante, uma luta constante, a vida espiritual dessa forma. Você precisa exercitar sua vida espiritual. Precisa treinar sua vida espiritual. Treine a sua vida espiritual. Tem crente que é fraco. É fraco porque não treina a sua vida espiritual. Né? Deixa aí de ficar ocioso. Né? Comece a treinar a sua vida espiritual. Como eu treino a minha vida espiritual? Nesse momento de quarentena fica até difícil ficar dentro de casa e treinar. Mas como que a gente deve treinar? A gente deve ler a Bíblia. Olha, isso aqui é alimento, é exercício espiritual. É exercício. Louvores. Pega um tempo do seu dia, põe um fone no seu ouvido e ouça louvores ao Senhor. Né? Mesmo dentro de casa. Lavando a louça ali, você pega ali, põe um louvor. Né? Arrumando a casa ou no home office, vai lá, coloca um louvor e começa a louvar o Senhor. Aquilo vai te enchendo, vai te preenchendo, vai te fortalecendo. Né? Entra na live. E falando nisso, ó, depois eu quero vocês entrando na live, na verdade, no YouTube e assistindo um estudo bíblico. Essa ideia veio do Vagnão. Ô, irmão, lembra lá? Faz um estudo bíblico. Você vai ficar assim, irmão, que estudo bíblico, irmão. E aí, pedi confirmação de Deus e comecei o estudo bíblico. Livros históricos. Livros históricos é uma bênção. Então, vai lá depois, lá no YouTube. Eu coloquei aí também no Facebook. Estuda a Bíblia para se fortalecer. Para se fortalecer no Senhor. Para quando o inimigo te atacar, você não esmorecer. O inimigo está atacando o crente. O crente está perdendo a fé porque deixou de treinar a vida espiritual. Deixou de buscar ao Senhor. E está perecendo. Está perecendo. E Deus manda falar aqui ainda. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda. Vou pegar aí, calma aí o tempo. Tem uns 20 minutos aí. Tem crente que está falando assim, ó. E o meu pastor? E o meu líder? E estou abandonado. Está cobrando pessoas. Está cobrando pessoas. Mas não se cobra de si mesmo. Não treina a si próprio. Não treina. Em Apocalipse, diz que um dia não haverá quem pregue. Não haverá quem fale da palavra do Senhor. E como vai ficar as coisas? Nos últimos dias é assim. Em alguns países hoje não tem Bíblia. Não tem quem pregue, não tem quem fale. Se você ir para a China, não tem quem fale da palavra do Senhor. Não tem lives lá na China. Se você ir a alguns países ali da África, Egito, Turquia, no Oriente Médio, não tem quem pregue, não tem quem fale. As pessoas têm que se exercitar escondido. Se fortalecer escondido. E a mesma coisa os atletas da época do apóstolo Paulo faziam. Eles se dedicavam tempo para quando chegar, olha, era em 2 em 2 anos, né? O festival ali, os jogos estímicos, os jogos gregos. Em 2 em 2 anos. Então eles tinham que ter um preparo. Tinha que ter um preparo, se fortalecer. E o que diz na palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, versículo 10? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sejai-vos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aleluias. Você tem que ser fortalecido no Senhor. Porque Ele é a força do seu poder. Ele que vai te dar condições para você derrotar o seu inimigo, para acabar com o seu oponente. Porque você conseguindo isso, você não vai ganhar uma coroa corruptível. Sabe como era a coroa na época do apóstolo Paulo? Era um arquinho com umas folhas de louro na cabeça. Ó, umas folhas de louro na cabeça. Né? Durava o quê? 2 semanas? Aquelas folhas de louro? Era isso.
A sua luta, o seu treinamento não vai te dar aí essas folhas de louro na sua cabeça. O seu treinamento, a sua busca ao Senhor vai te dar uma coroa incorruptível, uma coroa eterna, que Deus está preparando para cada um de nós. É isso que Ele está preparando para nós. Então a nossa coroa não é corruptível, ela é incorruptível, ela não vai perecer, né? E Deus só está assim na coroa, assim, ó, só lustrando. Vai, filha, treina mesmo que já está prontinha para você. Tá prontinha, meu filho, essa coroa. Mas treina. Leia a Bíblia, ouça louvor, né? Pegue culto. Obedeça a palavra do Senhor, porque Deus está preparando para você. O terceiro ponto que eu queria falar, objetividade. Versículo 26 diz assim: não corre como coisa incerta, mas batendo no ar. Eu não corro como coisa incerta, e nem mesmo batendo no ar. Versículo 26 diz assim. Ou seja, o apóstolo fala assim, olha, eu não corro como coisa incerta e nem bato no ar. Se eu estou correndo, tem um objetivo. Eu sei qual é a finalidade. Ou seja, ele acreditava, a fé dele fazia ele correr. Porque imagina você correr sem objetivo. O que vai fazer? O que vai acontecer? Você vai parar. Você acaba parando. Porque você não tem um objetivo, não sabe qual é a meta, você para. Você, por que eu estou correndo? Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu não corro por coisa incerta, eu corro por coisa certa. A minha fé me faz correr, eu acredito nisso. Que eu vou chegar e vou conquistar. E eu não vou parar. É o objetivo que você deve colocar na sua vida. E quando fala objetivos, tem muito crente que coloca objetivos nas coisas materiais. Sabe o problema do crente que sai da igreja? É esse. O objetivo dele é coisas materiais. Um dos objetivos assim que mais fica o objetivo do emprego. Quando eu conseguir meu emprego? Quando eu vou conseguir meu emprego? E começa para a igreja. E faz jejum, e faz campanha, e começa a correr atrás do emprego. Vai para a igreja todo dia e corre. Até o emprego. E aí a porta abre. O que acontece? Sai da igreja. Porque o objetivo dele, espiritual, era o emprego. E aí começa a correr para conseguir um varão, uma varoa. E corre, jejum, campanha, vai para a igreja todo dia, lê a Bíblia, ouve a louvor. Eu preciso de uma esposa, E aí se casa. Né? E aí vê que aquele não é um verdadeiro príncipe, uma verdadeira princesa, mas é um sapo, uma sapa. Sai da igreja. Né? E outras coisas mais. Quando nós colocamos nosso objetivo nas coisas materiais, nas coisas perecíveis, a nossa tendência é sair da igreja. Mas se nós colocamos nossos objetivos naquilo que é eterno e espiritual, nós prosseguimos. Porque quando vem as barreiras, as dificuldades, nós olhamos para o alto, para o monte, de onde vem o socorro. Nosso objetivo é quando tocar a trombeta, nós sermos levados e quando chegar lá, dar um abraço em Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca vai me decepcionar, nunca vai te decepcionar, nunca vai deixar de sustentar, nos ajudar, sempre estará ali conosco. Não haverá mais dor, nem ranger de dentes. Nós estaremos ali eternamente. Então nós começamos a viver isso agora. O objetivo espiritual é agora. Nós não devemos viver na carne, porque quem vive na carne é morte, mas quem vive no Espírito é vida. É isso que diz na palavra do Senhor. Tem crente que está aí, sem objetivo, ou perdeu o objetivo. Fala assim, quem sou? Quem eu era? Quem é você? E agora? Está dessa forma, sem objetivo. Sendo que Deus já te deu um objetivo, que é o reino do céu. E tem outras pessoas que estão aí, dando um soco em ponta de faca. Não é aquilo, continua dando um soco em ponta de faca. Né? Esse não é o verdadeiro objetivo. Né? Deus já falou assim, não é dessa forma, que é o caminhar, o andar com Cristo, não é desse jeito. E a pessoa continua, não, teimoso. Parece aquela história que está em 2 Coríntios capítulo 6, onde
os filhos ali, os aprendizes dos profetas, né, vão construir uma escola maior, né, para Eliseu, né, porque estava pequeno, e o moço lá, ele pega o machado e começa a dar na madeira, mas sem experiência, não estava conseguindo cortar ali a madeira, cortar a árvore. E quando você bate o machado de qualquer jeito, meu filho, não corta. Não corta. Vai cegar o machado, vai quebrar o machado. E isso que aconteceu. De tanto bater errado, o machado, ó, onde foi cair? Dentro do lago. Dentro da água. Né? De tanto dar machadada errada na árvore. Objetivação da coisa, né? Foco errado, sem experiência, menininho na fé, né? E acabou aí, ó, perdendo o machado da ferramenta. Mas Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Aquele menino ficou desesperado. Ó, perdi o objetivo, perdi o foco, não consigo mais fazer o meu serviço, né? Não consigo mais trabalhar no ministério. Eliseu falou assim, ó, calma aí, meu filho, calma aí, minha filha. Calma aí, filho. Chegou lá perto do lago, orou, o machado flutuou, ele foi lá e pegou o machado de volta. E diretamente, Eliseu, não fala na Bíblia, mas certamente puxou a orelha daquele moço, por estar ali batendo errado naquela árvore. Então, se você está sem objetivo, está na hora de você buscar ao Senhor. Aquele moço buscou um profeta. Então busque a Deus. Porque assim como Deus usou o profeta para fazer aquele machado reaparecer, né? Deus vai usar alguém, vai te falar de alguma forma para que seu ministério, para que seu serviço ao Senhor, para que seu objetivo floresça, dê frutos. Deus quer te dar objetivo. E aqueles atletas ali de Coríntios, gregos, eles precisavam de objetivo para alcançar. Se você não tiver objetivo na obra do Senhor, você não vai para frente. Não estou falando que você ser ganancioso. Tem gente que é tão ganancioso que puxa a tapete de todo mundo. Ah, eu quero ser pastor. E começa a puxar. Puxa. Não é isso. Não é desse jeito. Você está dando murro em ponta de faca. Não é desse jeito. Se você tem o desejo de ser pastor, tem o desejo de ser pastor, tem o desejo de ser líder de ministério, vai fazendo devagar. Deixa Deus agir. Deixa Deus trabalhar. Deus vai te preparando, né? E se for da vontade dele, ele vai te colocar numa situação, numa posição a qual você é capaz de exercer, né? É capaz de exercer. Então é essa forma que nós devemos viver uma vida espiritual, uma vida de atleta de Cristo. Outro ponto, quarto ponto e o último ponto, não dorme aí não, tá acabando a live, né? Tem 10 minutinhos para acabar. O último ponto que nós encontramos na Bíblia, nessa passagem, no versículo 27. Subjugo o meu corpo, reduzo a servidão. Subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Para quê? Para poder alcançar. Abnegação. Eu preciso abnegar, abrir mão, para que eu possa alcançar, para que eu possa ter condições de chegar até o fim. E quando fala em servidão, em algumas versões da Bíblia fala sobre escravidão. Está lá. Reduzo ou me coloco como escravo. Nesse estudo bíblico que eu acabei dando aí, fala um pouquinho sobre escravidão. Naquela época, a escravidão era forçada ou por opção. E dessa forma aqui que o apóstolo Paulo está falando, ele se coloca como escravo. Ou seja, ele abre mão de todos os seus benefícios, de tudo aquilo que ele poderia ganhar, de tudo aquilo que ele poderia ter condições. O apóstolo Paulo, ele era poliglota, ele tinha muitas línguas, ele conhecia o grego, o romano, o hebraico, talvez o aramaico. Então era um homem bem conhecido, ele era um homem intelectual, porque ele cresceu em escolas ali de Jerusalém, de Gamaliel, onde tinha uma filosofia judaica, mas também grega. Então ele tinha muito conhecimento.
Ele era, além de tudo, ele era romano. Ele poderia ir para Roma e falar: sabe de uma coisa? Eu vou morar em Roma. Roma que é o naipe, Roma que é o lugar. Eu vou morar para lá, já que eu sou cidadão romano, deixa eu ir para lá. Ele poderia. Ele poderia abrir mão de tudo isso. Ah, deixa esses judeus para lá, farisaímos para lá, eu não quero mais nada de coisa de fariseu, de lei, eu vou morar em Roma. Ele poderia, mas ele não quis. O que ele fez? Ele abriu mão, vou me reduzir a ser escravo. E o escravo, ele não recebe nada em troca. Ele só trabalha. Ele recebe o alimento dele e só trabalha. Ele não recebe salário, ele não recebe 13º, ele só trabalha e é um duro trabalho. Então ele se coloca nessa posição por amor a quem? Amor a Deus e amor ao próximo. Ele abre mão das suas benesses. Ele abre mão de tudo aquilo que ele pode por amor a Deus. E aquele que quer alcançar uma coroa incorruptível, ele tem que abrir mão, muitas vezes, dos seus desejos, dos seus planos. Ele tem que abrir mão de muitas coisas que satisfazem a si próprio, por amor a Deus, por amor ao Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 39, diz assim, ó, quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, achá-la. E tem muito crente hoje, não, eu preciso ganhar a vida. Eu preciso ganhar isso, preciso ganhar aquilo. Eu preciso fazer isso, preciso aquilo, eu preciso encher o meu ego. E não consegue entrar na vida espiritual, não consegue adentrar o reino de Deus por causa que está satisfazendo somente o ego. E muitas vezes essa satisfação vai contra os planos de Deus e a vontade do Senhor. E pensa, se eu fazer isso, eu vou estar perdendo a minha vida, eu vou estar perdendo o meu tempo, vou estar perdendo um recurso. Eu não vou ficar dessa forma. Né? Ou seja, não submete aos planos de Deus. Mas, como diz na palavra do Senhor, para muitas vezes você achar, você tem que perder. Né? Para muitas vezes você crescer, você tem que diminuir. Para muitas vezes você ser exaltado, você tem que ser humilhado. O reino de Deus, ele funciona totalmente contrário com o sistema mundano. Totalmente ao contrário. É quando você submete-se, quando você se abaixa, se inclina, ouve, que as coisas começam a fluir, começam a crescer em nossas vidas. É assim que o apóstolo Paulo ele estava fazendo. Vou me submeter, vou me colocar como escravo. Eu não quero nada, Senhor. Sua graça me basta. A sua graça me basta. Deus, não precisa mais de nada. Só a sua graça. Eu tendo a sua graça já é o suficiente para que eu possa viver. Era assim que o apóstolo Paulo era. Nós devemos seguir esse exemplo. Eu não estou falando que nós não devemos ter metas na nossa vida, como já foi falado aí na pregação. Mas nós devemos se esvaziar de todo o nosso ego e deixar que Deus venha nos preencher, venha nos encher da tua vontade, dos teus planos, dos seus objetivos, para que nós alcancemos as coisas que Ele tem preparado para mim e para você. Aleluia, glórias a Deus. Então essa palavra vai de encontro à nossa vida, que está hoje aí parada pela quarentena, ociosa, mas Deus quer tirar você dessa situação. Então, minha irmã, meu irmão, meus irmãos, nós devemos o quê? Se dedicar. Devemos o quê? Ter um treinamento rigoroso. Devemos ter objetivo. E também devemos abnegar o nosso eu para que nós venhamos alcançar a coroa incorruptível. Incorruptível. Amém? Glórias a Deus, Deus de poder. Eu queria orar pela vida de cada um de vocês.